Ele nocauteou um homem por causa de uma buzina, invadiu academias rivais, esfaqueou um provocador numa festa, foi preso 7 vezes e quando morreu aos 33 anos numa cela de polícia, um coquetel de drogas e um medicamento o matou. Mas até hoje, ninguém sabe a verdade completa. Ryan Gracie não era apenas mais um membro da família Gracie. Na verdade, ele era um prodígio. Um gênio do tatame e ao mesmo tempo o homem mais perigoso e descontrolado que esse esporte já viu. A história que você está prestes a ouvir não é sobre glória, é sobre um talento desperdiçado, violências nas ruas, rivalidades que viraram guerra pessoal e uma morte que até hoje levanta mais perguntas do que respostas. Essa é a história de Ryan Gracie e ela termina de um jeito que você não vai esquecer. Ryan nasceu em 14 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. Filho de Robson Gracie e neto de Carlos Gracie, nascendo de uma família muito importante para a arte marcial no mundo. E se você acha que carregar o nome Gracie é uma bênção, permita-me contar a outra face da moeda, porque nascer Gracie significa que desde criança você é cobrado. Cobrado para lutar, cobrado para vencer, cobrado para honrar um legado antes de você mesmo nascer. Ryan cresceu ouvindo história dos tios e primos campeões, e ele sabia que se ele fosse um cara excepcional, ele seria esquecido. Então Ryan fez o que todo Gracie faz, entrou no tatame. E desde o começo ficou claro que ele não era comum. Ele era rápido, técnico e principalmente ele era agressivo. Aos 15 anos Ryan já finalizava adulto, aos 18 já era faixa preta. E aos 20 já era considerado um dos melhores da sua geração. Mas junto com o talento veio algo que ninguém esperava. Uma impulsividade, um lado sombrio que começava a aparecer fora do tatame. Nos anos 90, Ryan se tornou destaque no jiu-jitsu. Lutava sempre para finalizar, estilo Gracie, seja guilhotina, mata-leão, triângulo, chave de braço. Ganhou o Pan-Americano de 1997, ganhou o Campeonato Brasileiro de 1997. No Pride, acumulou vitórias brutais. Os técnicos analisavam ele e via que ele era um possível campeão mundial. Mas fora do tatame, Ryan começou a construir uma reputação que mancharia todo o seu talento, porque o que acontecia nas ruas era muito pior do que ele fazia nos rings. Final dos anos 90, Ryan Gracie não era conhecido apenas por suas finalizações dentro do tatame. Muito pelo contrário, ele era conhecido pelas suas brigas nas ruas. Centenas delas, inclusive. Testemunhas contam, lutadores confirmam, processos judiciais comentados. Ryan brigou por qualquer motivo, por olhar errado, por comentário ou para defender a sua honra. Ele não brigava como uma pessoa comum, ele brigava como um lutador pit boy dos anos 90. Nocauteava adversário, finalizava provocadores, dominava qualquer confronto. A família até certo ponto tentou controlar, mas Ryan tinha uma visão de mundo em que qualquer desrespeito era respondido com violência. E o pior de tudo, cara, ele era muito bom no que ele fazia. Então as pessoas tinham medo de confrontá-lo. Mas Ryan não estava sozinho nessa vida de violência. Ele fazia algo que fez parte de uma coisa maior. Algo que inclusive manchou nos anos 90 a arte do jiu-jitsu brasileiro. Rio de Janeiro, anos 90. Um grupo de jovens de classe média alta aterrorizava a cidade. Eles se chamavam de Pit Boys, e Ryan Gracie era um deles. Os Pit Boys não eram pessoas comuns, eles eram lutadores de jiu-jitsu, filhos de família com dinheiro, mas nas noites do Rio de Janeiro, eles viravam predadores, sempre provocando brigas de bar, boates e etc. E o jiu-jitsu, que deveria ser sinônimo de disciplina e respeito, virou um certo vandalismo. Ryan era conhecido como Fera, e esse apelido faz jus a Ryan Gracie. Porém, existia um homem que não tinha medo de Ryan Gracie, um homem que odiava inclusive muitos da família de Ryan, chegando a virar um pesadelo dessa família. Walid Ismail. Se você conhece jiu-jitsu, você já ouviu falar desse nome. E se você conhece um pouco da história desses dois caras, você sabe que eram como óleo e água, eles não se misturavam. Walid não era Gracie e ele deixava isso claro, fazia questão de deixar isso claro. Ele treinava com Carson Gracie, filho de Carlos Gracie, irmão do pai de Ryan Gracie, ou seja, da mesma linhagem de Ryan. Carson tinha uma rixa, entre aspas, com
uma parte da família. Valide, como o fiel ao lado de Carson Gracie, pegou a briga para si e transformou isso em rivalidade com Ryan. Ele derrotou Ralph Gracie, irmão de Ryan, derrotou Renzo Gracie, irmão de Ryan, derrotou Royce Gracie, primo de Ryan, 3 membros da família mais poderosa do jiu-jitsu. E Valide, como um trash talker, adorava esfregar isso na cara de todo mundo. Em entrevista, ele falava que os Gracies só queriam escolher adversários fáceis, que os Gracies manipulavam as regras, que o legado deles era construído em cima de marketing. E para a família Gracie, isso era blasfêmia. Ryan, obviamente, levou isso para o pessoal, porque para ele atacar o nome Gracie era atacar a honra dele, atacar o sangue dele, tudo que ele era. E começou assim, provocações em revistas, entrevistas hostis, recados indiretos. Valide chamava Ryan de playboyzinho, Ryan chamava Valide de traidor, de Paraíba. E com essa rivalidade a imprensa adorava, o público adorava, e todo mundo sabia que eventualmente isso iria explodir. Outubro de 2000, depois da festa da Bad Boy lá no Rio de Janeiro, todo mundo se divertindo, música alta, som rolando, bebida no talo, até que Ryan Gracie e Walid Ismail se encontram no mesmo lugar. Ryan está com amigos, Walid também. A tensão é brutal. Ryan então decide que aquele é o momento. Ele se aproxima de Walid por trás, toca no ombro dele, Walid vira e leva um soco na cara. Ryan tenta derrubar Walid, não consegue, os amigos de ambos entram na briga, cadeiras voam, mesas viram, grito pra todo lado, confusão total. Acaba a briga, mas a rivalidade estava longe de acabar. Durante anos, todo mundo queria ver Ryan Gracie versus Walid Ismail no ringue. O WC ofereceu contato em janeiro de 2000, Ryan aceitou, depois desistiu. Marcaram para abril de 2001, Ryan tinha sido preso antes. Promotores no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, todos queriam ver essa luta. Bolsas milionárias foram oferecidas, mas nunca aconteceu. Por quê? Walid dizia que Ryan sempre inventava desculpas. Ryan dizia que Walid só queriam regras injustas. A verdade, ninguém sabe. Mas o que todo mundo sabe é que essa rivalidade continuou. Seja em entrevistas, seja em provocações, seja em ameaças. Walid ia na TV, falava que Ryan era covarde. Passou essa briga, Ryan foi para São Paulo e existiu uma rivalidade que estava na mira de Ryan também. Jorge Patino, conhecido como Macaco. Jorge Patino Macaco é faixa preta de Valdomiro Pérez. Macaco era bruto, forte, técnico, e ele não respeitava Ryan. Numa entrevista, Macaco disse que Ryan era superestimado, que Ryan vivia na sombra do seu sobrenome. Assim como Walid dizia isso também. Ryan respondia da mesma forma, com ameaças e porradaria. Direto os dois brigavam. Uma vez, numa briga entre eles, Ryan e Macaco destruíram uma loja inteira. Nunca lutaram oficialmente nos ringues, que eu saiba, mas briga de rua, os dois direto se estranhavam e saíam na porrada. Anos depois da morte de Ryan, Macaco deu uma entrevista no Diário de São Paulo. Ele disse, abre aspas, mesmo não sendo um lutador de ponta, Ryan tinha um desejo de vitória muito grande. Não tinha medo e não aceitava desaforos. Fecha aspas. Foi o mais próximo de elogio que Macaco deu ao rival. Mas em 2001, Ryan Gracie ultrapassou todos os limites. E dessa vez, não foi apenas uma briga. Março de 2000, Ilha da Fantasia, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ryan estava numa casa de festas, bebendo, se divertindo. Então ele cruza com Marcos Marins da Rosa, conhecido como Chuck Norris do Meyer. Marcos já era famoso por arrumar confusão, por provocar, por desafiar, ele já tinha um histórico na polícia, inclusive de acusar pessoas de esfaqueamento para ganhar indenizações. E naquela noite, ele provocou a pessoa errada. Por volta da meia-noite, perto da piscina, Marcos começou a zoar Ryan, a cutucar, a desafiar. Ryan ignorou na primeira, na segunda, na terceira. Só que chegou um momento que Ryan explodiu. A briga começou, socos, luta no chão. A casa de festa foi destruída por completo. E então, no meio do confronto, Marcos sacou uma faca. Só que Ryan tomou a faca dele e segundos depois, Marcos estava ferido. Ryan foi preso em flagrante, ficou 18 dias na cadeia. Mas quando o processo foi apurado, Ryan foi absolvido. A versão que prevaleceu foi: a faca era de Marcos. Ryan tinha tomado durante o confronto e Marcos acabou se ferindo. Testemunhas acabaram inocentando Ryan,
só que a imagem já estava manchada. A mídia, obviamente, estampou que Ryan Gracie acabou esfaqueando uma pessoa numa festa. A família ficou envergonhada, a academia naturalmente perdeu alunos, os patrocinadores naturalmente começaram a se afastar e Ryan fez como se nada tivesse acontecido. Porque Ryan estava começando a perceber algo assustador. Ele não conseguia mais parar. A raiva, a violência, a autodestruição. E quando isso acontece, o fim está perto. Ryan Gracie estava em queda livre. As lutas no Pride naturalmente foram ficando raras e os problemas fora do ringue foram se multiplicando. Drogas, álcool, brigas constantes, Ryan naturalmente foi sendo preso várias vezes. A família tentou internar, a família tentou ajudar, só que o estrago já estava feito. Ele dizia que estava bem e que tudo era perseguição. Amigos próximos relatavam que Ryan estava paranoico, achando que todo mundo estava contra ele. Em 2005, Ryan levou um tiro acidental na sua perna ao mexer no armário de sua irmã. Ele foi hospitalizado, quase morreu. A família estava desesperada, os amigos não sabiam mais o que fazer, e Ryan dizia uma coisa estranha, que iria morrer aos 33 anos. Ele falava isso desde jovem, como se fosse uma profecia. E em dezembro de 2007, infelizmente, essa profecia se cumpriu. 14 de dezembro de 2007. Por volta das 1h30 da tarde, Ryan Gracie sai do prédio onde morava em Itaí-Bibi. Ele está alterado, paranoico, em pânico, achando que está sendo perseguido, achando que uma facção criminosa quer matá-lo. Ryan então vê um Corolla parado e um idoso de 76 anos ao volante. Então ele abre a porta, ameaça o senhor com a faca de cozinha, corta um dedo da mão esquerda do idoso e rouba o carro, saindo em alta velocidade na avenida Juscelino Kubitschek. Então ele bate o carro na calçada e estraga o Corolla. Ele tenta roubar a moto de um motoboy, então o motoboy ele reage e os seus colegas também reagiram. Cercaram Ryan, um deles inclusive acertou um golpe na cabeça de Ryan. Cerca de 10 a 15 motoqueiros foram suficientes para imobilizar o lutador. Então a polícia chegou e Ryan foi preso, levado para o 15º Distrito Policial. Então a família foi chamada e tomaram uma decisão que mudaria tudo. Ryan está na delegacia alterado em surto. A irmã Flávia liga para o psiquiatra da família, o Dr. Sabino. O médico avalia Ryan, ele faz um teste de urina e detecta algumas substâncias. Então, o lutador precisa ser sedado. O doutor começa a administrar alguns medicamentos: Haldol, antipsicótico potente, Fernegan, antialérgico com efeito sedativo, Leporex, ansiolítico frontal, outro tranquilizante que Ryan tinha tomado antes, Dormoid, mais um sedativo, um coquetel de 5 medicamentos misturado com a cocaína e maconha que já estava no organismo de Ryan. Ryan é levado para o IML, passa por exames e volta à delegacia. Agora para o 91º Distrito Policial. O lutador é colocado numa cela. Dr. Sabino fica com ele até por volta das 6 da manhã no dia 15 de dezembro. Mas antes de sair, o médico deixa mais um comprimido. Então ele sai da delegacia e, segundo o médico, Ryan está tranquilo. Mas existe uma versão dos outros pesos que estavam com ele na cela, dizendo que Ryan estava com dificuldades para respirar. Ele não pediu ajuda, ficou quieto. E por volta das 7 da manhã, o delegado plantonista entra na cela para fazer uma ronda. Ryan Gracie está morto, deitado de lado, sem respiração e sem pulsação. A notícia obviamente explodiu. Ryan Gracie morre em cela da polícia. A versão inicial foi suicídio por enforcamento, mas logo ficou claro que não era isso. O laudo do ML saiu 2 meses depois, em 18 de fevereiro de 2008, e a conclusão foi chocante. Ryan Gracie morreu de overdose, não de enforcamento e não de agressão. Essa overdose foi causada por múltiplas substâncias no organismo dele. Juntou entorpecentes que ele já usava com os medicamentos que o médico passou. A interação entre essas substâncias deprimiu o sistema nervoso central de Ryan, que levou ele ao falecimento. O psiquiatra Dr. Sabino foi indiciado por homicídio culposo. Em 2012, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses de serviços comunitários. A defesa dele foi que Ryan estava em surto, ele precisava sedá-lo e as doses que ele passou eram doses terapêuticas. Mas o investigador Paulo D'Amico Jr.
discordou. Segundo ele, foi a combinação dos remédios que fez Ryan falecer. Ryan já tinha o coração comprometido pelo uso crônico da substância da cocaína. E o coquetel de medicamentos que acredito ser fortíssimo, ainda mais vários medicamentos se juntando, foi o golpe final. Mas existem teorias e perguntas sem respostas. Teoria 1. Foi negligência médica. O psiquiatra errou ao misturar os medicamentos com as substâncias que já estavam no corpo de Ryan. Teoria 2. Foi um acidente trágico. Ryan estava tão dependente das drogas que qualquer medicação seria fatal. Teoria 3. Ryan sabia que ia morrer. Ele tinha falado isso há anos, talvez tinha sido uma profecia autorrealizável. E essa teoria é mais uma teoria da conspiração, não é? Teoria 4. Existe algo a mais que não foi investigado. Algo que inclusive a família nunca aceitou. A irmã de Ryan, Flavia Grace, declarou em entrevistas, dizendo que ele não era um preso, ele era uma pessoa doente que precisava de medicamentos. E disse que a polícia errou ao deixá-lo na cela. Ou seja, a família de Ryan responsabilizou a polícia e o Estado pela morte do lutador. Muitas pessoas no meio da luta levantaram questões, levantaram dúvidas, falaram muito sobre, e Ryan Gracie virou mais uma lenda trágica do jiu-jitsu brasileiro. Ryan Gracie morreu aos 33 anos e 4 meses. Exatamente a idade que ele sempre diria que iria morrer. Deixou um filho pequeno, Iron, uma família destroçada e um legado manchado. Ele poderia ter sido um campeão mundial, poderia ter sido um ícone, poderia ter levado ainda mais o nome Gracie, mas ele escolheu outro caminho. Hoje, quando você pesquisa o nome Ryan Gracie, você encontra duas versões de história. A história do lutador prodígio, agressivo, um lutador excepcional, e a história do cara descontrolado, violento, do homem que morreu numa cela por causa de um coquetel de drogas. Qual das duas é verdadeira? Bom, as duas. Ele era um lutador talentosíssimo, mas ele também tinha esse seu lado sombrio, infelizmente. E aí um ponto, o talento não salva ninguém, o sobrenome não salva ninguém. Se você não consegue controlar os seus demônios, eles naturalmente vão te controlar. Mas Ryan Gracie não foi o único a viver no limite. Se você quer entender mais histórias conturbadas de lutadores, se inscreva no canal e assista os próximos vídeos.